E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Quando eu tinha 16 anos, assim, foi uma coisa muito engraçada, porque meu pai não deixava a gente. Meu pai era jornalista, meu irmão também. Meu pai era todo intelectual. E nos anos 50, 60, existia uma mentalidade assim de que televisão era uma coisa. Era muito novo, então, uma coisa que televisão não era bacana, que emburrecia as pessoas. A expressão que se usava é essa: televisão emburrece. Né? E meu pai, porque as pessoas ficam bitoladas naquilo, ficam sentadas na frente, no sofá, na frente da televisão e não pensam em outras coisas, enfim. Mais ou menos como se fala hoje, talvez, na internet com outros, né? E aí meu pai não deixava a gente ter televisão, porque ele achava que era uma coisa de, né? Gente que não era intelectual, que não era, né, bacana. E então não tinha televisão. Só que aí eu tinha um primo que eu ficava férias na casa dele, que foi meu primeiro namorado. Mas isso pouco Primeiro. depois. Mas eu era pequenininho, eu já ia para casa dele nas férias, ficavam juntos e tal, brincavam, né? Ele era o único da minha idade e tal. E então a mãe dele assistia novela e eu adorava ficar assistindo novela junto com ela. E ainda nem tinha as novelas direito como são hoje e tal. E aí e tinha os vizinhos também. E meu pai trabalhava às vezes na televisão. Apesar dele, né? Ele era repórter, né? E, como ele era dos Diários Associados, às vezes ele aparecia na Tupi. Então os vizinhos vinham correndo, era muito engraçado. E vinham, olha, o seu Leão está na televisão. Tal. Aí a gente corria na casa do vizinho para ver e tal. Às vezes não dava nem tempo, até chegar já tinha acabado a matéria e tal. E aí eu era apaixonado por aquilo, né? E aí um dia meu pai fez um negócio por causa do 64, a ditadura, aquela coisa. Meu pai foi sendo proibido de trabalhar, foi perseguido e tal. E aí ele começou a trabalhar, como ele sabia vender e comprar, então casas, terrenos, essas coisas, ele começou a trabalhar com isso. E aí ele fez um negócio e ganhou uma televisão de pagamento. E aí essa televisão foram entregar em casa. E era uma televisão holandesa, olha que coisa maluca. Ela tinha a caixa de som e o vídeo era separado. E tinha uma borracha assim. Aí era tão maluco. Um modelo que não era comum. Não era comum. E aí eu lembro que quando eu cheguei da escola, acho que eram 6, 7 horas da noite, assim, mais ou menos, estavam montando ainda a televisão. E aí eu olhei, tinha uma novela com Tarcísio Meira, a Lolita Rodrigues, Dionísio Azevedo, Lídia Costa, olha só. Elencão. Arlete Montenegro, que foi a primeira vilã da televisão brasileira, né? Ela era a irmã malvada da Lolita. Nossa, a Lolita é maravilhosa, né? E aí eu olhei aquilo e falei, é isso que eu quero ser. Eu quero entrar nessa caixinha e contar histórias para as pessoas. E isso ficou na minha cabeça e foi cada vez mais, tomou conta de mim, isso, né? Então, eu tinha a coleção da revista Intervalo, que até tem uma história também, que um dia eu fiz uma maldade, acho que foi a única maldade que eu fiz na minha vida. Assim, que eu me lembro, assim, que foi uma coisa de maldade mesmo. Meu avô me bateu com um estojo de madeira e na frente dos meus coleguinhas, na porta do Caetano de Campos. E aí, quando cheguei em casa, eu fui no quarto dele, peguei as calças de casimira inglesa, que ele tinha paixão, e que ele usava só no sábado e tal, né? Que ele saía para encontrar os amigos. E eu peguei as calças dele todas e peguei uma navalha e cortei, assim, bem na altura do joelho. E deixei arrumadinho, assim. E fui embora. Aí, quando ele foi pegar no sábado, que ele percebeu, ele pirou, né? Começou a gritar, minha mãe foi lá. Que foi, pai? As calças, não sei o quê. Aí a minha mãe falou assim, isso só pode ter sido uma criança que fez. E olhou para mim. Eu fiquei branco, né? Eu não sabia mentir. Aí ela falou, aí já foi, pá, começou a bater. Depois ela falou assim, não vou bater. Essa vez eu vou fazer diferente. Eu apanhei 4 vezes na minha vida. Uma dessas foi essa aí. Aí ela me deu uns tapas e tal. E ela falou, não vou bater.
vou fazer pior. Vou fazer a coisa que você mais ama, como seu avô amava essas calças, e vou destruir também. Aí pegou toda a minha coleção da revista Intervalo, olha que maluca. Acho que tem até a ver com essa coisa da memória. Que ela botou tudo no meio do quintal e botou fogo. E falou, e fica assistindo, até queimar tudo. E aí eu chorava e falava assim, pode queimar, porque tudo que está ali, cada foto, cada palavra eu lembro. E vou lembrar sempre, porque eu já li tudo. E era uma coleção, a revista Intervalo era grande, né? A revista de quem amava a televisão e tal. E queimou tudo. E aí eu fiquei com isso na cabeça. E aí, claro que a minha cabeça foi evoluindo, né? Eu queria fazer televisão, mas aí eu já comecei, não, mas tem que fazer teatro, né? Que tudo começa pelo teatro e tal. Eu vi, inclusive, os artistas nos programas de televisão falando isso. Ator tem que fazer teatro e tal. Porque também havia um preconceito dos atores com a televisão na época, né? E aí eu comecei a pensar em fazer teatro. E aí fui fazer um curso de teatro aqui no Ipiranga. Só que aí tinha aquelas coisas de laboratório e tinha um professor que meio que bulinava a gente. E eu lembro que ele começou a me bulinar de um jeito esquisito e eu falei, não vou continuar aqui não. Esse cara aí não é picareta. Na minha cabeça, assim, ele não é só diretor de teatro, ele é picareta. Mas nem sabia direito meio que como é que era a coisa. E aí parei, falei para minha mãe que não queria ir mais. Tempo depois no jornal, como tudo acontece na sua vida, o homem denunciado. Não, aí olha que coisa, Malu. Não, esse eu não cheguei a ver nunca. Inclusive eu vi ele fazendo sucesso como professor, esse cara, anos e tal. Mas, enfim, aí eu parei. Aí um dia, minha cunhada estava vendo televisão e falou, você não queria fazer um curso de teatro? Eu vi no Almoço com as Estrelas anunciando um curso de teatro. E eu fui. E era ali, na Avenida Paulista, na esquina da Peixoto Gomide, com a Paulista, tinha uma loja chamada Vogue, que era uma loja chique, e era lá em cima. Quem morava lá? Cacilda Becker, só que ela já tinha falecido. Nossa. E aí o filho dela, que tinha vindo da Europa, e estava retomando a companhia. E aí tinham 200 pessoas, assim, era uma fila, começava na Peixoto Gomide, virava para Paulista e ia até lá embaixo, onde agora tem, acho que o McDonald's, sei lá. Né? Sim, hoje essa fila continua, mas é só de gente bebendo mesmo. E hoje é loja Marisa ali, né, onde era a Vogue. A fila continua lá, mas as pessoas estão fazendo outras coisas. E aí eu lembro que eu cheguei, era um frio, assim, mais ou menos como está hoje, mas mais frio ainda. E eu lembro que eu cheguei de casaco, assim, e aí tinha um menino com um poncho e um cachecol, e muito assim, eu olhei para ele me chamou a atenção, e eu fui lá e falei, é aqui que é o curso tal, eu mostrei um papelzinho assim para ele. Ele falou, não, aqui é o teste para uma peça profissional. Assim, impostou a voz, né? Aí eu falei, desculpa, estou saindo da fila. A hora que eu estou saindo da fila, chega um carro, para-se na guia, e desce um casal de óculos escuros, cara de artista. Aí a moça com umas pastas na mão, aí a moça falou, por que você saiu da fila? Eu falei, não, porque eu estava procurando esse curso, e o moço falou que aí é o teste para uma peça profissional. Ela falou, que moço? Aí eu falei, aquele ali. Ela falou, garganta dele, entra lá. E me botou na fila, na frente dele. E eu fiquei ali. Bom, isso, a gente subiu, era umas 9, 10 da manhã, no sábado. Aí, quando chegou umas 6 horas da tarde, fui fazer meu teste. E aí, ele tinha esse menino, que tinha esse vozeirão e tal, foi esculhambado pelo diretor, foi todo mundo esculhambado. E aí, quando chegou 6 horas, ele já estava assim, sentado na poltrona, já não aguentava mais testar. Aí ele me chamou. E na hora me deu uma coisa assim, eu estava muito assim de tempo, porque eu tinha ido para um curso, então para rolar no chão, aquelas coisas. E aí eu estava com uma roupa muito simples, e eu pensei assim, nossa, eu estou tão simples, né? E a hora que ele me chamou assim, levanta você. E aí ele falou assim, o seu tema, simplicidade. Veio na hora, assim. Veio. Entendeu? Aí eu falei, nem sei o que eu falei na hora. Tal. Aí ele me deu um teste para fazer a essência de um bicho. E aí o bicho que ele me deu era galinha, que era uma coisa que eu criei a minha vida inteira.
porque no Jabaquara a gente tinha uma casa enorme que tinha 45 galinhas, eu lembro. Era como se fosse uma granja. E eu que dava comida para elas. E tudo. E aí ele falou que era a essência da galinha. E aí eu fiz assim, o que eu entendi como essência da galinha. Ele olhou e fez assim, temos aí um ator. Nossa. Eu me arrepiei inteiro, entendeu? Ele tinha, desses 200 que tinham lá, ele tinha tirado 3 pessoas a tarde inteira. Era uma menina gordinha chamada Tete, que eu nunca mais vi na vida. Um rapaz chamado Cláudio, que eu me lembro até hoje, que parecia o Ronivon, tinha um cabelo preto, assim, o cabelo dele parecia o da Glória Pires, aquele preto, assim, sabe? E a pele branca, assim, ele estava todo de preto, eu nunca esqueço esse rapaz, chamava Cláudio, nunca mais vi também. E uma moça, essa eu vi várias vezes depois, chamava Evelyn Baruch, que era uma bailarina, irmã de um ator chamado Alberto Baruch, que eu conhecia. Tal. Mas, enfim, eu conhecia ela ali e tal. E eu, fomos os 4 selecionados naquele dia. E aí ele falou assim para mim, olha, só que você, infelizmente, eu não tenho papel para você. Ele falou assim, porque nenhum personagem da peça que a gente está montando combina com você. Com o seu tá? perfil. Mas se você quiser ficar aqui aprendendo, fica à vontade, você foi selecionado. Aí eu falei, posso ficar? Ele falou, pode. Bom, fiquei. Dali uns 3 meses que eles estavam ensaiando, aí um dia ele estava na leitura, esse rapaz fazia o papel principal, esse da voz, tal, que parecia que já era íntimo deles desde o começo. Tal. E aí, um dia ele teve um chilique lá, tirou ele do papel e falou assim, você é péssimo, Galileu. Eu nunca esqueço. Você é péssimo, você é muito ruim, muito canastrão. Sabe, o papel não é mais seu, você perdeu o papel. E ficou aquele clima, aquela coisa pesada. Daí ele falou, bom, e agora não temos o personagem principal. Aí a esposa dele, que foi a moça que me mandou entrar na fila, virou e falou assim, por que você não testa o Lobo? Ela me chamava de Lobo. Ele é novinho, ele é igual o personagem. E ele tem uma voz fina, talvez fique bom para o personagem isso. Aí ele falou, será? Bom, custa ler. Então, leia. Aí eu li o elenco inteiro. Quando acabou o elenco inteiro, aplaudiu. Nossa. E falou, pô, ele é o próprio, o personagem e tal. E aí eu passei... Mais uns 3 meses depois, eu virei assistente de direção dele. Aí, lá num determinado momento, ele ficou meio mal de cabeça, tal, se afastou um pouco, e chamou a tia, que era a Cleide Ácones, para dirigir. E aí fui... Nossa, meu entrosamento com ela, eu era assistente de direção, meu entrosamento com a Cleide foi uma coisa assim, apaixonante. Eu já era apaixonado por ela, né, pela Cacilda, tinha sido, né? Mas ela eu achava uma atriz assim, incrível e tal. E aí meu trabalho com ela deu tão certo que a peça estreou. Nossa. Foi assim, deslanchou e estreou. E aconteceu que eu falei lá do Chico, foi na estreia e tal. E então foi isso. Aí eu comecei assim, quer dizer, na verdade, eu não estudei teatro, eu queria fazer EAD, né, tal, mas aí como eu comecei a carreira, e aí aprendi muito com a Cleide, Sim. veio Marika Gidali, veio fazer coreografia, Nancy, que é uma moça que depois foi minha namorada e depois é minha amiga até hoje, era coreógrafa de televisão, ela era coreógrafa da TV Excelsior, de vários programas e tal, e aí eles falam assim, pô, você teve uma namorada? Eu tive, porque eu queria me entender. E aí, como a gente era muito amigo, a gente se envolveu muito e acabamos transando e tal, e foi uma coisa maluca. E se gostavam mesmo. Ficamos 1 ano e meio juntos, mas não era assim, eu sabia que eu era gay, que eu não sentia atração por ela, mas ao mesmo tempo eu tinha um envolvimento emocional muito forte com ela, né? E até que um dia eu saquei, né, que tinha que sair dessa e foi muito estranho. Aí eu já estava até na faculdade e a gente ficou. E aí eu saí da companhia Cacilda Becker, abri a minha companhia e ela foi junto comigo. Ela fazia as coreografias e tal. Então
Quer dizer, a gente tinha um envolvimento muito forte. Até hoje, nós somos amigos, aí ficamos um tempo afastados. Quando eu terminei, ela ficou meio magoada e tal. E a gente ficou meio afastado, mas hoje... Né? E ela era assim, ela tinha alguns anos a mais que eu. E hoje ela está um pouco mais velha e tal. Mas é uma pessoa queridíssima, assim, minha amiga, assim, de alma mesmo. Então é engraçado isso, né? Porque as coisas vão acontecendo na minha Sim. vida, assim, muito estranho.